De acordo com a pesquisa Educação Corporativa no Brasil, da Deloitte, 28% das empresas dizem possuir algum tipo de instituição que oferece uma educação corporativa aos seus funcionários. A revista Forbes publicou em um dos seus artigos em 2021 que a informação é um novo petróleo e que saber empregar e escalonar esses dados pode ser a base para transformar o mundo em que vivemos. Capacitar funcionários para obterem um maior desempenho e mais produtividade nas empresas é um investimento imprescindível. Mas o outro lado dessa educação precisa ser esclarecido a fim de que ninguém ache que há algum tipo de viés humanitário nessa jogada. Ninguém está preocupado com a evolução educacional dos seus funcionários. O único interesse na educação corporativa visa tão e simplesmente a obter maiores vantagens financeiras para a empresa. Em outras palavras, no mundo corporativo não há margem para afabilidades, e sim interesses única e exclusivamente financeiros. E é justamente sobre as reais intenções que se escondem por detrás das educações corporativas que eu vou abordar. É imprescindível esclarecer que todas as empresas, ao fazer algum investimento, elas sempre esperam um retorno não inferior ao dobro do que se predispuseram a investir, a fim de obter algum tipo de vantagem financeira em função desse investimento. Com a educação corporativa não é diferente. Todo o capital investido na instrução dos seus recursos humanos tem como único fim obter maior desempenho, produtividade e lucratividade com o uso fruto dessa mão de obra que está se intelectualizando e dessa forma a empresa pretende obter uma perspectiva de um aumento dos seus rendimentos. Entretanto, é imprescindível esclarecer nesse momento, com bastante racionalidade e sinceridade, que o bicho homem é meio indomável e nem um pouco confiável. Dessa forma, quando uma empresa se predispõe a desprender recursos para educar os seus funcionários, ela precisa desprender e elaborar algumas estratégias como uma forma de ter certeza do reembolso do investimento que ela vai fazer com a educação que pretende oferecer aos seus funcionários, a fim de que esses funcionários, ao obter essas informações, ao obter essas capacitações educativas e corporativas, não venham a se esvair da empresa ou simplesmente montar um outro negócio para fazer frente à empresa como concorrentes. Nesse momento é interessante ressaltar que a educação corporativa ela é muito seletivista, ou seja, esse tipo de investimento de informação e de educação comumente é devoltado para aqueles funcionários e aqueles empregados da empresa que estão bem alinhados com a política empresarial do negócio, da organização empresarial a qual eles estão inseridos e que demonstram, entre aspas, estarem bem fiéis aos ditames, aos ideais e aos valores da empresa. E quando eu falo empresa, entenda-se aqueles donos ou sócios que montam a estrutura empresarial e almejam que os seus subordinados estejam aos seus ditames e ideologias empresariais e de negócios, que estejam alinhados às suas visões de mundo, ao seu negócio, que sejam fidedignos à sua máquina empresarial. É interessante ressaltar que essa fidelização não acontece de uma forma meramente contratual, mas sim de uma forma experimental. Em outras palavras, geralmente os empresários eles monitoram os funcionários que estão mais alinhados, que estão mais devotados a, entre aspas, crescer na empresa ou nela permanecer e atribuem essas educações corporativas, esses benefícios a mais para o currículo dos seus funcionários, de modo a fidelizá-los ainda mais aos ditames do negócio ao qual eles estão operacionalizando. Como todos já sabem, quem não sabe, fique sabendo agora, aparentar não é ser. E embora algum funcionário aparente estar muito fiel aos ditames e aos dogmas, aos
valores, que qualquer palavra que como queiram chamar, aos ditames, às diretrizes da empresa, a própria entidade corporativa empresarial precisa tomar alguns cuidados no momento em que vai oferecer esse tipo de educação corporativa para não pegar o dinheiro e simplesmente jogar pelo ralo ou correr algum dos riscos que eu já acabei de falar. Nesse sentido, todas as empresas tomam alguns cuidados que eu vou começar a elencar agora. Primeiro de tudo, para oferecer uma educação corporativa a um determinado funcionário, o lucro que a empresa obtém com os serviços prestados por esse funcionário a ela deve ser, no mínimo, o dobro do que a empresa comumente gasta para manter esse funcionário dentro da empresa. Dessa forma, ela não tem nenhum tipo de prejuízo caso haja algum tipo de debandada por parte do funcionário em relação ao vínculo empresarial, se esse determinado funcionário resolver sair da empresa com o conhecimento adquirido. Como eu disse logo no início, a informação é o novo petróleo. Se algum funcionário, por algum motivo, durante a sua capacitação, da sua educação corporativa, vislumbra um nicho de negócio ou de mercado em que ele possa atuar de forma independente, lucrando tanto quanto ou até mais que a empresa dele que está inserido, é óbvio que o funcionário vai ter a atitude, se for uma pessoa de personalidade forte, se for uma pessoa de iniciativa, ela vai ter a atitude de criar um negócio ou iniciar algum tipo de prestação de consultoria ou qualquer outro empreendimento em que ela possa comandar o negócio sem correr o risco, obviamente, de estar subordinada a ninguém. O segundo ponto é que algumas empresas, antes de oferecer essa educação corporativa, exigem que os funcionários assinem algum contrato que nada mais é do que um termo de compromisso, que após o oferecimento dessa educação, dessa formação, que por vezes envolve o afastamento do funcionário de suas funções laborais, ela exige que o funcionário permaneça no cargo em que ele está ocupando após a conclusão do curso de educação por um determinado período, que pode variar de 6 meses ou até 2 anos, ou até mais, dependendo do curso que a pessoa fosse se capacitar a fazer. E por meio desse contrato é como se a empresa exigisse que ela recompensasse a empresa pelo investimento que ela desprendeu, que, como eu falei anteriormente, não foi ela que desprende, é o próprio funcionário que paga indiretamente pelo curso que está recebendo, pelos frutos advindos do seu próprio trabalho, do seu próprio serviço que oferece a empresa, mas ela exige que, após essa conclusão, o funcionário permaneça na empresa por um determinado período de tempo após a conclusão desse curso. E caso ele saia, ressarça a empresa pelo curso que ele foi fazer, dependendo de um valor simbólico ou de um valor aproximado, que geralmente é maior do que a empresa gastou para oferecer, que o funcionário pague esse valor do curso para a empresa. No entanto, esse último viés, ele é pouco empregado pelas empresas, visto que há brechas legais que isentam o empregado de não arcar com esse tipo de custo, visto que todo investimento que a empresa faz para os seus funcionários é um valor agregado que deve ser tido como um benefício para o funcionário e não necessariamente como um fator de barganha para a empresa. E é óbvio que os funcionários mais astutos e as pessoas que têm mais noção de lei sabem que elas não são obrigadas a permanecer numa entidade empresarial se elas, por algum viés, não são mais bem tratadas ou, por algum motivo, acabam sendo coagidas a sair da empresa, no caso das demissões de forma injusta ou forçada, por não terem mais condições de laborarem naquele tipo de ambiente. E, evidentemente, os funcionários nessas condições, e em outras que eu não vou me estender muito a falar, para não me estender muito, eles não são obrigados a pagar absolutamente nada à empresa daquilo que receberam na constância do exercício laboral quando estavam contratados pela empresa. Outro detalhe a se observar é que dentro dessas educações corporativas é possível aplicar várias metodologias de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, é muito comum que, além do conhecimento técnico-científico do mundo corporativo, que
as empresas oferecem aos seus funcionários, elas coloquem dentro desses cursos, dentro dessa educação, algum tipo de informação doutrinária que mais serve para alienar os funcionários a permanecer dentro da empresa e nela a permanecer, do que necessariamente ter um objetivo de instruir a pessoa a evoluir profissionalmente. Em outras palavras, o estímulo para constante aprendizado dos seus funcionários nada mais é do que uma forma de, ao mesmo tempo, capacitar os funcionários dentro dos limites necessários para que ele desempenhe melhor e mais eficientemente o seu trabalho e também doutriná-lo a permanecer, a se fidelizar aos ditames da empresa. Que, reitero, a empresa não é uma entidade subjetiva e meramente abstrata. A empresa nada mais é do que uma fachada para prostrar perante o olhar da visibilidade pública e da visibilidade dos seus próprios funcionários uma imagem de uma marca ou de uma imponência, de uma ideologia, mas que esconde na realidade os interesses daquelas pessoas que são as donas ou sócios da empresa e que visa única e exclusivamente a enriquecê-los. Eu iria dizer que visa desenvolver o crescimento da empresa, que visa meramente a gerar empregos, mas tudo isso é conversa fiada. Uma empresa não tem como objetivo primordial gerar empregos, ajudar pessoas, melhorar a qualidade de vida da sociedade em que vive, mas tão exclusivamente a enriquecer e a dar melhores condições de vida e de enriquecimento para aqueles que de fato estão no topo e que nela se operacionalizam. Eu não posso esquecer de mencionar que muitas dessas empresas geralmente oferecem esse tipo de educação corporativa aos seus funcionários em horários que sejam diferentes do horário de trabalho dos seus funcionários, mas sem que para isso esses funcionários recebam qualquer remuneração. Portanto, se você está inserido em algum tipo de entidade empresarial, em algum tipo de entidade privada, em que essa educação aparentemente descompromissada com os lucros da empresa lhe é oferecido, verifique se o curso será realizado durante o seu expediente de trabalho, que deverá ser cedido para esse fim. Caso a empresa dispõe desse curso em horário divergente ou em dias diferentes do que você trabalha, você está sendo subexplorado para os fins a que se destinam à empresa. Não é um lucro para você. O lucro que com essa capacitação que você obtém deverá ser futuramente restabelecido para a empresa. E tudo que é feito em prol da empresa, por você, que é funcionário, precisa ser remunerado. Portanto, tenha cuidado em relação a esse pequeno, grande detalhe. Ao contrário do funcionalismo público, que os funcionários são dispensados sem prejuízo da remuneração para fazer cursos, na iniciativa privada acontece esse esquema. Eles colocam os funcionários para fazer esses cursos dentro dessa tal educação corporativa em horário fora do expediente normal de trabalho, o que demanda mais esforço, mais desgaste intelectual e mental por parte dos funcionários e até em dias em que os funcionários deveriam estar descansando, estão se prostrando para se submeter a essa educação corporativa. Em outras palavras, isso acarreta um tipo de prejuízo pessoal ao funcionário em relação à empresa, visto que nesse tempo livre em que ele deveria estar descansando ou se dedicando às suas atividades pessoais e familiares, sociais, desportivas, ele está devotando o tempo a se educar para o seu trabalho dentro da própria empresa. Nesse momento, é imprescindível ressaltar que há determinados funcionários que recebem por parte de algumas empresas algum tipo de assédio moral ou até uma ameaça velada de demissão caso eles rejeitem a participar desses tipos de cursos oferecidos dentro dessas corporações. Em todos esses casos, é interessante que os funcionários fiquem atentos a esses pequenos detalhes e comecem a produzir provas contra esses tipos de abusos cometidos pelos seus empregadores,
para que se blindem e se protejam de qualquer tipo de arbitrariedade ou de algum tipo de demissão injustificada. É interessante ressaltar também que quando um funcionário faz mais daquilo que é pago para fazer pela empresa, o lucro extra vai para os bolsos dos patrões. E esqueça essa conversa fiada que se você der mais pela empresa, você vai ter mais capacidade de subir, entre aspas, na hierarquia empresarial ou vai ter mais possibilidades no futuro obter um aumento salarial. É muito mais fácil você criar empatia com um cubo de gelo do que com empresários visionários. Em curtas palavras, as relações de trabalho nas empresas é pautado única e exclusivamente pelo lucro. Se o trabalho que um determinado funcionário não demandar para a empresa, no mínimo, o dobro do que é desprendido em custos para manter ele dentro da empresa, ele é botado fora, é jogado como objeto descartável. E se a empresa, por algum viés, obtiver e tiver à sua disposição algum funcionário igual ou mais qualificado do que o que já tem e que aceite trabalhar por um valor menor do que está pagando para os funcionários que já estão dentro do seu quadro de funcionários, ela vai demitir as pessoas sem dó nem piedade e contratar esse outro funcionário. Portanto, não brinquem com a nível de racionalidade e frieza com que os empresários tratam os seus funcionários. Nenhum empresário tem fim diferente do objetivo pelo qual ele abriu uma empresa, que é encher os seus bolsos de dinheiro. Para finalizar, eu quero só ressaltar que esse tipo de educação corporativa não deve ser algo assim imposto para os funcionários, de modo a obrigar que um funcionário se submeta a esse tipo de educação. Logo, é necessário que haja a conveniência e a predisposição do próprio funcionário para que ele venha a se submeter a esse tipo de educação corporativa. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você de alguma maneira e até o próximo vídeo.